Você já imaginou o que se esconde por trás de uma arma que o inimigo prometia ser uma revolução tecnológica, mas que ao ser capturada, revelou um segredo surpreendente? Durante uma ofensiva bem-sucedida, nossas tropas encontraram uma avançada peça de artilharia inimiga, abandonada às pressas. Parte dos seus componentes eletrônicos havia sido removida, mas o sistema ainda estava praticamente intacto e pronto para operar. Esse achado não é apenas um troféu. É uma chave para entender a estratégia adversária, já que essas armas tinham um papel crucial no campo de batalha. Nossos especialistas fizeram uma avaliação cuidadosa para garantir que não havia armadilhas ou minas, e então a máquina foi levada para um local seguro, onde poderia ser estudada a fundo. Até então, só tínhamos acesso a descrições e fotos superficiais desse equipamento, mas agora podíamos examinar cada detalhe, desde a aparência externa até as especificações técnicas. Durante a retirada ficou claro que o inimigo não esperava que nossas tropas avançassem tão rápido, pois não teve tempo de destruir ou remover o armamento. Essa falha abriu uma oportunidade única para uma análise detalhada, capaz de revelar os pontos fracos tecnológicos do adversário. À primeira vista, o equipamento parecia moderno, telas digitais de alta resolução, interface intuitiva, módulos compactos feitos com materiais avançados e uma estrutura leve de ligas metálicas. Os mecanismos de mira pareciam precisos e automatizados. No entanto, ao abrir a carcaça, algo inesperado veio à tona, uma mistura surpreendente de tecnologia antiga e nova, que desafiava todas as expectativas. O que será que escondia esse misto de passado e presente? Nas investigações anteriores, ficou claro que o inimigo enfrentava sérios atrasos no fornecimento de componentes cruciais. Para driblar essa situação, recorriam a intermediários ou utilizavam antigos estoques acumulados há décadas, criando uma ironia brutal. Tecnologias de uma era muito passada reapareciam em cenários de conflitos modernos. Mas o que isso realmente significava para a guerra? Se uma dessas complexas máquinas foi capturada, certamente outras também existem em território inimigo. O uso desses componentes soviéticos ultrapassados, ainda que confiáveis, só apontava para um problema maior. A substituição dessas peças era um desafio gigantesco. Não se tratava apenas de trocar uma peça, mas de reconstruir totalmente a arquitetura eletrônica. Isso poderia atrasar consideravelmente os reparos e aumentar os custos, gerando um efeito dominó preocupante para o inimigo. Relatórios de análise indicavam que essas vulnerabilidades não eram casos isolados, elas afetavam toda a frota de equipamentos similares. A dependência do inimigo em peças raras e antigas deixava sua logística severamente fragilizada. Imagine um sistema de alta tecnologia, exposto a falhas por componentes fabricados há mais de 4 décadas e cuja reposição dependia de depósitos esquecidos no tempo. O que aconteceria se esses estoques se esgotassem? Esse cenário abriu a porta para um aproveitamento estratégico inédito. Conhecer essas falhas permitia antecipar movimentos do inimigo, planejando ataques e ações capazes de desestabilizar suas operações. A descoberta reforçou a hipótese de que suas tecnologias, longe de serem invulneráveis e revolucionárias, congelavam-se em uma dependência perigosa de soluções do passado. Mas uma coisa é certa, esse troféu capturado mudou para sempre nossa visão da guerra moderna. No calor de uma ofensiva vitoriosa, nossas tropas encontraram um equipamento inimigo que parecia desafiar o tempo, uma avançada peça de artilharia, que o adversário sempre apresentou como uma inovação sem igual no mundo. Mas o que parecia um troféu valioso logo revelou segredos surpreendentes. A pressa do inimigo deixou a máquina para trás, a eletrônica estava parcialmente removida, mas o restante estava intacto, pronto para operar. Especialistas confirmaram que o equipamento não tinha sido desativado por completo, e sua captura abriu uma janela para desvendar fraquezas ocultas do inimigo. Uma análise inicial mostrou que esse sistema não era um caso isolado, mas parte de uma tendência na indústria bélica adversária. A combinação entre tecnologia de ponta e peças antigas, usadas para mascarar vulnerabilidades. Isso mudou tudo. A ideia de um equipamento revolucionário começava a ruir diante da realidade. Mas e se essa dependência das peças antigas revelasse algo mais? Imagine o impacto se os estoques dessas peças se esgotassem, a manutenção e a recuperação desses sistemas se tornariam um pesadelo logístico. Isso significaria uma fragilidade crônica, que poderia ser explorada com inteligência e estratégia. Durante o exame foram descobertas evidências claras de reparos feitos às pressas, em condições de campo. Soldas improvisadas em fios, sinais de superaquecimento em componentes e até pontes temporárias na fonte de alimentação revelavam a luta constante para manter o equipamento funcional sob pressão. Um destaque especial foi o módulo de navegação.
Ao abrir seu invólucro, os engenheiros encontraram não apenas os antigos chips soviéticos, mas também adaptadores improvisados para integrar padrões incompatíveis. Era uma verdadeira colcha de retalhos tecnológica sustentando o sistema, porém deixando-o vulnerável a falhas inesperadas. Esses detalhes foram compilados em um relatório minucioso, que revelou uma verdade desconcertante. A eficácia real do equipamento estava muito abaixo do que o inimigo propagava. Mais do que isso, os especialistas sugeriram criar formas de interferência eletrônica que atacassem diretamente esses módulos obsoletos, tornando o equipamento inoperante em campo. A importância da descoberta ultrapassou o valor de uma única peça capturada. Ela trouxe à tona uma visão crítica sobre toda a indústria bélica do adversário. O mito das tecnologias revolucionárias desmoronava, revelando uma dependência preocupante em soluções antiquadas, mantidas vivas por artifícios improvisados. Pense, o que acontece quando a base de um sistema tão complexo é sustentada por peças feitas há décadas, de um tempo que parecia ter ficado para trás? Essa revelação poderia redefinir o rumo das operações futuras, transformando a percepção do inimigo de invencível para vulnerável. A questão que fica é, nossa próxima jogada estará pronta para explorar essas fraquezas antes que seja tarde demais? Antes, vimos que a captura desse equipamento revelou muito mais do que dados técnicos, expôs as reais condições da indústria militar inimiga. A história de um único aparelho derrubou o mito da revolução tecnológica propagada pelo adversário. Na verdade, o que parecia inovação muitas vezes era apenas uma fachada escondendo soluções ultrapassadas. Isso significa que essas máquinas têm vulnerabilidades, verdadeiras portas abertas para serem exploradas. Imagine descobrir que a tão glorificada tecnologia de ponta nada mais é do que um emaranhado de peças antigas camufladas, frágeis diante de um ataque certeiro. Será que o inimigo está correndo contra o tempo, tentando esconder suas falhas por trás de aparências? Essa revelação não só muda o jogo, mas também acende uma luz sobre como esses pontos fracos podem ser usados para virar o rumo do conflito. Até quando o adversário conseguirá sustentar essa ilusão de superioridade, enquanto sua base de tecnologia descasca, revelando velhas peças empenhadas e mal encaixadas? A resposta pode definir o futuro das batalhas que ainda virão. Você está preparado para descobrir o que realmente se esconde por trás dessa cortina de fumaça? Em um avanço eletrônico marcado pela modernidade, os engenheiros se prepararam para desvendar a verdadeira natureza da instalação que aparentava ser uma obra-prima da tecnologia avançada. Em seu exterior, painéis de controle exibiam telas sensíveis ao toque, menus intuitivos, e um design que remetia claramente aos sistemas ocidentais mais recentes. No entanto, ao remover as tampas protetoras, uma surpresa desconcertante veio à tona. Os componentes internos não correspondiam aos padrões esperados. A equipe esperava encontrar placas unificadas fabricadas por empresas renomadas, mas o que descobriram era um misto inesperado. Essa discrepância atiçou a curiosidade, sugerindo possíveis segredos ocultos na produção ou em modificações posteriores. A inspeção foi meticulosa, começando pela análise visual, seguida pela verificação das conexões elétricas e pela desmontagem dos módulos essenciais. Cada marcação e número de série foi cuidadosamente registrado, a fim de confrontar os dados com bancos de informações confiáveis. As primeiras impressões revelavam um paradoxo. A instalação ostentava sensores e processadores modernos, mas também trazia elementos claramente ultrapassados para o nível tecnológico anunciado. Isso levou os especialistas a aprofundar o exame, desmontando completamente o equipamento em condições de campo, utilizando ferramentas simples como chaves de fenda, multímetros e osciloscópios. Durante este processo, algo inesperado emergiu. Entre as placas de última geração, estavam antigas e funcionando perfeitamente microchips soviéticos, familiares a quem já lidou com equipamentos da era dos anos 80. Esses componentes, integrados às principais redes de controle e responsáveis pelo processamento de sinais, surpreenderam pela durabilidade. A coexistência de chips modernos lado a lado com peças décadas mais velhas levantava questões, talvez até sobre a origem real dessa tecnologia revolucionária. Para garantir a total documentação, cada placa era fotografada e minuciosamente descrita nos relatórios, confirmando que, apesar da idade, os microchips mantinham plena funcionalidade e asseguravam a transmissão estável dos dados. Afinal, como uma instalação que parecia tão avançada podia depender tanto de tecnologia do passado? O mistério só aumentava, e a revelação de que esse híbrido tecnológico estava em pleno funcionamento abria novas fronteiras para a investigação. Durante uma operação bem-sucedida, nossas tropas descobriram uma avançada peça de artilharia abandonada pelo inimigo.
Este equipamento, considerado revolucionário e sem paralelo no mundo, foi deixado para trás em uma retirada apressada. Embora parte da eletrônica estivesse desmontada, a maioria dos sistemas permanecia funcional. A descoberta foi significativa, pois essas armas desempenhavam um papel central na estratégia adversária. Após uma avaliação inicial para garantir a segurança da área, a tecnologia foi retirada para análise detalhada. Especialistas documentaram suas características, revelando que o equipamento não era um produto puramente ocidental, mas um híbrido de tecnologias de diferentes épocas. A presença de componentes soviéticos datados da década de 1980 despertou a curiosidade dos engenheiros que se perguntaram como um sistema tão moderno poderia depender de tecnologia tão antiga. A inspeção revelou que enquanto a parte externa era moderna, a parte interna continha circuitos e chips que datavam de um período em que a tecnologia era bem diferente. Esses componentes antigos eram cruciais para o funcionamento do sistema, levantando questões sobre a verdadeira capacidade do equipamento. Se a inovação estava sendo mascarada por velhas tecnologias, o que isso significava para a reputação do inimigo? Os engenheiros seguiram com a desmontagem, tomando cuidado para não danificar os delicados circuitos. A cada peça removida, mais perguntas surgiam. Era evidente que a integração de componentes antigos não era aleatória, mas uma necessidade para manter a funcionalidade. O que mais poderia estar escondido nesse equipamento? No laboratório, a análise revelou que os antigos chips eram essenciais para a sincronização e transmissão de dados. Sem eles, o sistema apresentava falhas significativas. Esse fato não apenas expôs as fragilidades tecnológicas do inimigo, mas também sugeriu que a dependência de peças antigas poderia ser um ponto fraco a ser explorado em futuras operações. À medida que as investigações avançavam, ficou claro que o inimigo estava enfrentando problemas logísticos e de suprimento, utilizando antigas tecnologias para manter seus sistemas operacionais. Essa descoberta não apenas reescreveu as estratégias de combate, mas também abriu um leque de oportunidades para desestabilizar a confiança do inimigo em suas próprias inovações. Se até mesmo os sistemas mais avançados dos adversários se apoiavam em tecnologias ultrapassadas, quais outras fraquezas poderiam ser exploradas? O que mais poderia ser encontrado nas sombras do campo de batalha? A verdade estava apenas começando a ser revelada, e cada nova descoberta prometia reviravoltas inesperadas na guerra tecnológica. Em um avanço que parecia desafiar o tempo, os engenheiros encararam um enigma tecnológico além das expectativas. A instalação à primeira vista mostrava um exterior impecável, painéis com telas sensíveis ao toque, menus intuitivos e um design que lembrava os sistemas mais modernos do Ocidente. Tudo indicava uma obra-prima de alta tecnologia feita para impressionar. Contudo, ao remover os revestimentos protetores, um choque silencioso tomou conta da equipe. Dentro daquela carcaça elegante, o que deveriam ser componentes padronizados de fabricantes renomados deram lugar a um mosaico inesperado. Peças combinavam o antigo com o futurista, revelando um mistério escondido sob a superfície. Cada detalhe levantava dúvidas. Seriam esses segredos de uma fabricação oculta ou meras adaptações improvisadas? A inspeção avançou com cuidado cirúrgico, uma análise visual rigorosa, seguida pela checagem meticulosa das conexões elétricas, para enfim desmontar os módulos centrais com ferramentas simples, mas essenciais, chaves de fenda, multímetros e osciloscópios. Foi aí que o inesperado emergiu com força. Entre as placas modernas, brilhando com a promessa da tecnologia atual, surgiam microchips soviéticos antigos, funcionando perfeitamente, sobreviventes dos anos 80. Esses componentes, longe de serem meros restos, estavam integrados na espinha dorsal do sistema, encarregados do processamento de sinais, fazendo o equipamento funcionar. Imaginar que peças tão antigas seguiriam operando em uma máquina moderna trazia mais perguntas do que respostas. Cada placa era registrada com precisão quase obsessiva, fotografada, analisada e descrita para garantir que nada passasse despercebido. Era impossível ignorar que, apesar do avançado visual, o coração daquela instalação batia com um ritmo marcadamente antigo. Como uma peça que parecia saída do futuro dependia tanto de tecnologia do passado. Essa contradição levantava um véu sobre algo muito mais profundo, um híbrido tecnológico, nascido da fusão entre eras que desafiava a lógica convencional. Esse achado detonava um choque direto na narrativa da inovação. Poderia uma suposta revolução tecnológica estar sustentada por relíquias esquecidas? E se essa mistura não fosse obra de um acaso, mas de uma estratégia calculada? O mistério se aprofundava, e cada nova descoberta parecia abrir uma porta para um mundo oculto, onde o passado e o presente se entrelaçavam numa dança de mistério e revelações.
O que mais esse híbrido escondia, capaz de sustentar sua eficácia mesmo quando tudo parecia oposto à lógica? A próxima etapa guardava segredos que poderiam virar tudo de cabeça para baixo.